Nossa conversa é com Dom Plácido, aqui no claustro do Mosteiro de São Bento, de Olinda, Pernambuco, mosteiro que precisamente neste ano de 2011, eu até devo lembrar que hoje é o dia de São Bento, esta entrevista acontece no dia de São Bento, solenidade do grande abade que ele foi, é o patriarca dos monges do Ocidente, se dá aqui, portanto, nesta abadia que está completando, segundo as palavras de Dom Felipe, o atual abade, a abadia está chegando a 425 anos, ao menos da presença dos beneditinos aqui em Olinda. O Dom Plácido está recordando para a gente etapas do passado desta abadia histórica e falando de alguns irmãos, de alguns religiosos, de cuja amizade ele privou enquanto um irmão de hábito, não é assim? Podemos dizer? Pois então o senhor continue seu depoimento a partir nós estamos no segundo bloco, estamos falando do irmão que era eletricista, que era uma espécie de polivalente aqui, que foi oblato, né? Exatamente. Sim. Quem mais do seu tempo é isso? Eu estava lembrando que na época que eu entrei, havia alguns costumes monásticos que hoje não existem mais. Certo. Então, eu vou citar esses dois, Ótimo. que são interessantes. Tinha o costume da disciplina. A disciplina. A disciplina era o seguinte, era assim, um instrumento, uns cordãozinhos assim amarrados. Entrelaçado. Fazia umas bolinhas assim, que na sexta-feira, depois do ofício, sexta-feira é o dia que se lembra a paixão da morte de Jesus, né? Aí os monges iam para as celas, tocavam o sino e eles se disciplinavam. Se autoflagelavam. Uma coisa leve, que aquilo não feria ninguém. Não feria ninguém. Era um costume, né? Estamos lembrando os rigores da época, logicamente. Para a pessoa sentir um pouquinho, né? Uma pequena dorzinha, né? Então, pequeno castigo que se impunha para mortificar. Na semana da Páscoa. Sim, não tinha. Páscoa era alegria mesmo, era a felicidade. E um outro costume que era muito interessante, era o costume do capítulo das culpas. Né? Esse costume era o seguinte, era também normalmente uma vez por semana. Então, a gente ia para o capítulo, né? E lá a gente se reunia. Na sala capitular. Na sala capitular, né? O abade presidindo. O abade Bonifácio, na época. O abade Bonifácio, naquela época. Então, ele começava o capítulo, ele perguntava o que dizem, eu falava em latim, o que dizem? Aí os monges se ajoelhavam, minha culpa, mea culpa. Então ele dizia, surgita em nome Domini, levantai-vos em nome da bula com que o ministério foi condenado. Aí a gente se levantava e ficava sentado. Então ele começava, né, as meditações, né, algumas corrigendas na disciplina. Sempre dentro do espírito de fraternidade. Aí, em seguida, ele fazia a chamada, né, dos irmãos, a começar pelos mais novos. Quer dizer, os irmãos leigos, vamos supor, noviços ou postulantes, começavam por ele. Chamava um de cada vez. Chamava um, aí ele ia para o meio do capítulo, onde tem eu conheço a sala. Né? Que o justo é o primeiro acusador de si mesmo. Está em latim. Escrito isso. Então a pessoa ia lá, se ajoelhava e acusava suas culpas. Mas não eram essas culpas de consciência, não. Eram coisas que estavam
assim, indo de encontro à disciplina regular. Por exemplo, certo. Questão de chegar atrasado ao ofício. Se acusava. Eu conversei durante o silêncio noturno, eu quebrei o silêncio noturno, né? Eu faltei com caridade fraterna, pequenas coisas, né? Eu quebrei uma xícara, eu causei um prejuízo ao mosteiro, né? Então, simplesmente acusava, levava um pedacinho e mostrava. Né? Aí depois o abade mandava a pessoa se retirar, pronto, né? Certo. Então, os noviços, irmãos leigos, por exemplo, se retiravam. Ficavam só os noviços do coro, os professos simples, né? Então ele chamava os professos simples são os votos trienais. Chamava um também, né? Chamava um, ele fazia a sua acusação. Interessante. Depois saía. E os outros eram os padres, né? Já tinha outro grau. Porque os mais novos não podiam ouvir as acusações dos mais velhos. Eu tinha essa norma. Né? Então era interessante o capítulo das culpas. Né? Capítulo das culpas. Isto caiu com o concílio, com as renovações. Isso acabou, desapareceu. Isso prevaleceu ainda nos anos 50, né? Exatamente. Nos anos 50. Né? Depois da década de 60, então... Com a renovação. Então eram costumes assim que havia naquela época, né? Dom Plácido, Dom Bonifácio falece em 1964, a gente vai daqui a pouco ver a lápide tumular que sinaliza aqui no claustro, onde ele repousa, né, aguardando o feliz dia da ressurreição. Depois de Dom Bonifácio veio Dom Basílio Penido, o segundo abade da sua vida religiosa. Exatamente. Como foi essa transição de Dom Bonifácio para Dom Basílio? Dom Basílio veio como coadjutor dele. O que o senhor lembra dessa fase? É o seguinte... Isso é 1962, 63, pelo que eu já pude ler. 60 para 61, por aí. O abade Bonifácio já estava doente, precisou de um coadjutor, de um auxiliar? Ele estava já debilitado. Então a comunidade achou que ele não estava mais em condições físicas, né, de dirigir o mosteiro, né? Então precisaria de uma ajuda. Certo. De uma ajuda. Então houve inicialmente, não sei se foi uma eleição, eu não era capitular naquela época ainda, né? Então veio um monge sacerdote do Mosteiro do Rio, Dom Domingos de Silos Tavares, para justamente ficar como prior administrativo, né? Interino. Seria um governo interino. Para justamente colaborar, né? Sim. Nessa transição. Na direção do mosteiro, né? Entretanto, Dom Domingos, ele não se adaptou muito, principalmente com relação ao abade. Ele era uma pessoa muito altiva, né? Sim. Então ele não conseguiu... Questão de gênio também. Ele não conseguiu, vamos supor, agradar o abade, né? No sentido de ele ser... corresponder ao que ele esperava. Ser um pouco rigoroso, assim, né? Então, foi eleito Dom Basílio. Que era totalmente desconhecido de vocês. Eu não tinha estado aqui, não tinha visitado o mosteiro. Não, eu pessoalmente... Dom Basílio, um carioca. Eu pessoalmente conhecia ele. Sim. Porque eu estudei no Mosteiro do Rio em 61 e 62. O senhor fez teologia? Teologia. 2 anos de teologia. Quem era o abade do Rio nessa época? Dom Martinho Mickler. Alemão. Também alemão. Ele foi muitos anos abade, mais de 30 anos, eu acho. Morreu com 88 anos. E Dom Basílio era monge da abadia era monge do Rio? Eu acho que ele era prior, já, se eu não me engano.
Ilustre era médico, Sim, né? sim, sim, sim. Uma família Ilustre. era filho de almirante. De almirante, né? é. Viu? Então ele veio como coadjutor, mas ele tomou uma atitude muito benigna com relação ao abade. Ele começou a tratar muito bem o abade, com muito respeito, velho abade. o velho abade, né? E isso deixou o abade muito feliz. Né? Foi um tratamento diferenciado. Né? Exatamente. Né? Conquistou a estima de Dom Bonifácio. Exatamente. Ele também era uma pessoa que cantava bem, gregoriano, ele deu uma contribuição boa nesse sentido, né? É um homem de muita cultura. Era um poliglota, dominava sim, ele tinha algumas línguas europeias, francês. Né? Eu não tenho muita ciência a esse respeito, mas eu sei que ele era um homem inspirava ser um homem culto, de muita cultura. Né? De uma inteligência muito fina, né? Viu? Então, depois que... Eu só uma pausa aqui, eu conheci Dom Basílio. Eu estive aqui pela primeira vez em 84 com Dom Policarpo, e ele era o abade. E realmente eu pude perceber que era uma figura carismática, como a gente diz. Né? Mas voltando, suas considerações. Então ele se firmou muito bem aqui, né? Inclusive o período que ele passou aqui, especialmente na década de 70. Né? Ele chegou na década de 60, né? Houve um crescimento muito grande do mosteiro. Eu creio que, na cronologia, ele teria sido nomeado abade coadjutor de Dom Bonifácio em 62 e assumiu em 64 com a morte de Dom Bonifácio. Assumiu definitivamente. E vai ficar até 1987. Foi um abaciado longo, né? Foi. E ele chegou a ocupar as duas funções de abade do mosteiro de Olinda, né? E também abade presidente da congregação. Por muitos anos. Né? De modo que se somar essas duas coisas dá mais de 40 anos é verdade. de ação. Em prol da família beneditina. Então, eu conheci, né, o Dom Basílio. E aí o senhor, quando o senhor fez sua profissão solene, em que ano foi? Foi aqui em Olinda? Olha, seus votos? Eu fiz os meus primeiros votos em 10 de fevereiro, dia de Santa Escolástica, de 58. E o que vale em si são os primeiros votos. Né? Apesar de que eles não são definitivos. São temporários. A pessoa pode até sair. É o que chama de votos temporários? Mas eles equivalem para marcar o início da carreira monárquica, da vida monárquica. Marcar vida religiosa. Por exemplo, o jubileu. Ah, sim. Eu já fiz jubileu de ouro. Já fez jubileu de ouro. De profissão. Sou o único agora aqui no mosteiro que tem um jubileu de ouro. Porque fiz a profissão em 58. Em 2008 eu fiz o seu jubileu. Apesar de não estar aqui, né, naquela época. E os votos perpétuos? Não, então, depois do terceiro ano eu fiz. Terceiro ano já fez. Os votos perpétuos, né? Então... E sua ordenação presbiteral? Minha ordenação... O que ano aconteceu? Foi em 5 de setembro de 65. Quem foi o bispo que o ordenou? Aí é o bispo. Arcebispo Dom Helder. Dom Helder, figura histórica. Eu fui ordenado juntamente com outro irmão de hábito, que atualmente ele não está mais no mosteiro, entretanto ele vive muito ligado ao mosteiro, dá aulas de latim, etc., aqui para os noviços. Ainda hoje? Ele é o braço, também ele mora aqui perto. É o professor? Como se chama? Quer dizer, o nome do religioso é Inácio, né? Dom Inácio. Mas o nome civil dele é Orlíngio. Eu vi hoje na igreja.
Ele estava com a esposa, se eu não me falho. Exatamente, ele sempre vem à missa nos domingos, nas grandes festas. Só, mas vamos dar mais uma pausa e